ele não pode escalar o time amanhã sem pensar em terça-feira. Infelizmente, a realidade é essa. Tivesse vencido o Córdoba, Central Córdoba, o Flamengo poderia pensar, cara, o empate lá em Quito tá ótimo, e se eu perder não é o fim do mundo. Se eu perder na altitude, não é o fim do mundo. Então, ela perdeu aqui. É muito simples. Perdeu um jogo que não podia. Tem que ganhar um jogo que, em tese, não teria essa cobrança toda. O Flamengo pega o Vasco bem abalado, né? Derrota do Vasco pro Ceará, da maneira que aconteceu. Aquele primeiro gol do Ceará, gente. Né? Pedro Raul. Não, e a bola cabeceada para trás. É o PH, né? Cabeceia para trás. João Vitor. Depois João Vitor. O João Vitor cabeceia para trás. Aí tem um outro que perde na corrida para o Pedro Raul. O Pedro Raul vem lá e atropela na corrida o Pedro Raul e finaliza. Assim, é um gol que não pode tomar nunca. Eu estava vendo alguns amigos aí, canal de amigos vascaínos, aí depois, os caras estavam cuspindo a abelha africana com toda a razão, cara. Então, assim, é um Vasco que vai para esse jogo bem assustado. Eu vejo. Pode até acontecer do Vasco ganhar o jogo, mas nesse pré-jogo, eu acho que o Vascaíno está assustado. Porque no dia seguinte a essa derrota para o Ceará, da maneira que aconteceu, com gols do Pedro Raul, né? O Flamengo fez o que fez. Então o cara fica, caramba. Mas eu acho que o Flamengo vem bem diferente amanhã, né? Eu acho que eles vão revezar bem os jogadores para ter todo mundo em boas condições na terça-feira. Eu imagino que comece jogando De La Cruz, Juninho, esses caras que não jogaram de saída, né? Imagino que eles comecem jogando. Talvez Cebolinha. E acho que o Plata foi muito bem, ele elogiou muito. Acho que ele vai segurar o Plata para jogar no Equador, por exemplo. Talvez o Arrascaeta não comece jogando. Vamos ver como é que vai ser. Né? Que está jogando direto, né? Agora voltando a jogar bem, a fazer gols. Eu imagino um Flamengo bem diferente na escalação em relação ao jogo passado, porque o jogo mais importante, independentemente da rivalidade, tudo é o jogo de terça-feira. E aí tem que saber trabalhar bem isso. Mas acho que o Flamengo pode ter um time forte, não vai jogar o Alexandre, né, que está lá com a questão muscular. O pessoal entendeu que era outra coisa que ele saiu do campo, mas parece que é uma questão muscular mesmo. E essa foi engraçada até, né? Saiu correndo, né? Saiu correndo, a turma logo. Eu achei que fosse dor de barriga, porque botaram. Pois é. Eu não sei se a galera noveleira, né? Botaram a fala do José Wilker antiga, cara, de uma série que ele fez, né? Que ele vai na sala, dá licença, eu vou cagar. E sai, né? Botaram ele, o Alexandre conversando com o Felipe, dá licença, aí sai correndo fechado. Pode ser as duas coisas também, né? Pode ser as duas coisas também. Sentiu a contusão muscular, é uma necessidade urgente. Mas ele não joga, né? Ele vai estar fora. Mas eu imagino que vai ser um time diferente, mas acho que, por exemplo, deve voltar o Léo Ortiz, que não jogou titular, né? Talvez ele pode agora dar uma descansada, de repente, do Léo Pereira, jogar com o Danilo e o Léo Ortiz, porque ele reveza os três zagueiros, que eu acho que é uma intenção que ele tem desde o começo, mas a lesão do Danilo inviabilizou. Ele pode, de repente, ter o Varela para segurar um pouco o Wesley, ter o Wesley mais inteiro na quarta-feira. Eu imagino que ele vai mexer bastante na equipe. Mas assim, eu entendo que agora, depois do resultado do Central Córdoba, ele tem que dar uma atenção especial ao jogo de terça-feira. E pensar nos jogadores que melhor também se saem jogando em altitude. O Flamengo tem esses estudos, certamente, para poder até tomar uma decisão inteligente, que é um jogo atípico, né? O segundo tempo lá em Quito sempre pode ser um pouco mais complicado. O próprio Tátira segurou um 0x0 até o segundo tempo, né? Ele tomou 2 gols no segundo tempo. Geralmente é assim, né? Segundo tempo, alguém abre o bico. Não é La Paz, né? Mas é alto, né? 2.850 metros. Aí pode ser importante aquilo que você falou, né, Mauro? O elenco, né? Tem um elenco, né? Vamos botar a galera do banco, né? Que mantém, de repente, o nível, né? O Flamengo tem essa vantagem hoje. Tem um elenco. Pode fazer 5 trocas, né? Então isso também vai ser bem importante. Eu imagino que o Felipe está pensando nesse combo de 3 jogos. Já foi o primeiro, veio o segundo. Mas ele não pode. Acho que ele não pode escalar o time amanhã sem pensar em terça-feira. Infelizmente, a realidade é essa. Tivesse vencido o Córdoba, Central Córdoba, o Flamengo poderia pensar, cara, o empate lá em Quito está ótimo, e se eu perder não é o fim do mundo. Se eu perder na altitude, não é o fim do mundo. Então, ela perdeu aqui. É muito simples. Perdeu um jogo que não podia. Tem que ganhar um jogo que, em tese, não teria essa cobrança toda. André, você até escreveu, pedi para o Isaac botar rapidinho a tua coluna. Galera, vai no nosso site, tá? Tem a coluna do André lá direto, matérias atualizadas, matérias apuradas. Vai no nosso site da S1 Live. Não é essa, não. É a última. Vê a última aí. Mas você falou, Flamengo bem favorito, né, André? Mais favorito do que um outro jogo aí que você lembrou, né? Tá. Para amanhã é mais favorito do que no 6x1, né? O 6x1, o trabalho do Tite sempre foi um pouco questionado pela torcida, né? Então ninguém esperava aquilo.
do Flamengo, ainda mais do jeito que foi, né? Saindo atrás no placar, o Flamengo tinha... Me lembro que o Flamengo do Tite acho que não tinha nenhuma virada, ou pouquíssimas. E conseguiu essa virada aí, né? Histórica, maior goleada do confronto. E agora, até o que o Mauro falou, né? O torcedor do Vasco tá assustado, né? Tá muito preocupado com esse jogo. Talvez seja salvo por esse foco no jogo da LDU, na viagem, só 3 dias depois, com viagem e tal. O Flamengo talvez puxe o freio de mão. E também quando se cria muita expectativa de goleada, não acontece, né? Quer dizer, por exemplo, 6-0 no Botafogo, apesar de toda a qualidade do Flamengo daquela época, ninguém imaginava que o Botafogo não tinha perdido para o Flamengo naquele ano. Em 81, tinha eliminado o Flamengo no Brasileiro. Exato, tinha eliminado o Flamengo no Brasileiro, então ninguém imaginava. O 6-1 em 85, muito menos. Os destaques do Flamengo eram o Bebeto e o Marquinhos, carioca, aquele que parecia o Didi Mocó, que fez o gol do Vasco na final do Carioca de 82. Nenhum dos dois jogou aquele jogo. O Botafogo tinha ganhado do São Paulo no meio da semana. O torcedor do Botafogo era a maioria no Maracanã e, de repente, 6-1 Flamengo no Botafogo. E esse 6-1, lógico, não era nada absurdo pela diferença atual entre Flamengo e Vasco, mas ninguém imaginava que seria, porque o trabalho do Tite tinha suas oscilações e também tinha aquela coisa, Tite é retranqueiro, o time do Tite faz 1-0 e senta no resultado e tal. Ninguém imaginava, né? E amanhã o torcedor do Vasco tá preocupado, né? E vamos ver, o Flamengo realmente tem que mandar um time competitivo para manter essa pegada do Campeonato Brasileiro. Talvez não consiga enfiar nenhuma goleada, mas é óbvio, né? O favoritismo é muito grande, né? É quase absoluto, depois do que aconteceu quarta no jogo do Flamengo e principalmente o que aconteceu terça, né? Quer dizer, o Carille tá ali questionado, meio que na corda bamba. Uma derrota aí pode até custar o emprego dele, mais uma vez contra o Flamengo, né? Custou quando ele estava no Corinthians e pode custar agora ele treinando o Vasco. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.